Olá, boa noite. Esta é a nossa palestra número 81, dia 8 de dezembro de 2021. Como nós fazemos todas as quartas-feiras, nós temos a meditação MAP, que significa Movimento Ascensional Planetário, que nós faremos no final da live, daqui a 1 hora. E sempre trazemos um tema atual, tema para reflexão, para ajudar no nosso despertar da consciência. Então, sejam todos bem-vindos. Olá, Neuza, Danilo. Muito bem. Hoje é uma data especial aqui para o Brasil, né? É o dia Nossa Senhora da Conceição, que no sincretismo religioso brasileiro nós temos na Umbanda e no Candomblé a imagem de Iemanjá, que é o equivalente à Mãe Divina, a Mãe Maria, né? No catolicismo. E em termos cósmicos, e aí tem que abrir um pouco a mente, porque não é tão claro assim, mas a Mãe Maria, ela é o equivalente às Pleiades, né? Eu mostrei na semana passada as imagens sobre isso. À medida que a humanidade foi evoluindo em termos tecnológicos, ela foi evoluindo em termos da consciência, que a gente foi perdendo a relação verdadeira das imagens e dos simbolismos, dos mitos, das crenças, das lendas, das historinhas, né, que eram comuns do passado. Então nós vimos a semana passada, aproveitando o gancho, né, sobre a data do Natal, 25 de dezembro. Então nós vimos e mostramos com clareza que essa data, na realidade, não tem nada a ver com a data de nascimento do Cristo Jesus, mas sim com a data do nascimento do Sol, no hemisfério norte, em 25 de dezembro. Antes da criação da Igreja Católica, nós tínhamos uma conexão local, vamos dizer assim, terráquea, né, com o Sol, como um pai provedor. Essa é a imagem verdadeira do Sol que nos dá vida. Então, com as manipulações criadas pela Igreja Católica, então foi subtraído da nossa consciência essa realidade, essa verdade, e foi colocado um fato que não é verdadeiro, que é o nascimento de Jesus. Então aí foi criado a data do Natal, e aí se perdeu a sacralidade desse momento tão importante, porque ela se transformou apenas num negócio, né? Nos Black Friday da vida, as promoções de Natal, de presentes, de bebedeiras, de festas, né? E não um momento de reflexão espiritual. Então, isso aí foi a data do Natal.
como nós já vimos várias vezes, né, o nosso Sol, Hélios, ele faz parte da constelação das Pleiades, que é facilmente visível no céu. As Pleiades são 7 estrelas, visíveis a olho nu, azul e branca. São duas energias chamar femininas, porque elas são de alta vibração, e o azul traz uma sensação de ancoramento, de proteção, né? E o branco traz a sensação de paz. Por isso que a bandeira branca, internacionalmente, é o símbolo da paz. Então, essas duas vibrações, elas são a que nós sentimos quando a gente tinha essa conexão cósmica com a natureza divina. Porque o que se chama de Deus, a fonte primordial, a fonte suprema, universal, ela é cósmica, não é? A gente acaba fazendo uma deturpação mental para atender às nossas pequenas limitações mentais, da nossa consciência restrita. Então foi feita uma associação de um Deus antropomórfico, de características masculinas, né? O Deus da Bíblia judaica. Então, quando a gente olha para o Sol com a mente desperta, você vê o Pai Sol, né? Hélios, amarelado, dourado, associado ao Mestre Jesus, e por trás do Sol nós temos as Pleiades, azul e branca. Então daí vem o simbolismo do manto da Mãe Maria, azul e branco, né? Então, se você olha as imagens hoje da Nossa Senhora da Conceição, como está sendo distribuído aí nas mídias sociais, ela apresenta o seu manto azul e branco. Isso tem a ver com as Pleiades, não tem nada a ver com a Mãe Maria, mãe biológica de Jesus. E também você observe que normalmente nessas imagens tem uma coroa de 12 estrelas. E essas estrelas representam as 12 constelações zodiacais. Porque as Pleiades, ela faz parte da constelação do Touro, né? Uma das constelações zodiacais do qual o nosso sistema solar gravita, recebe as influências, né? Então observe o seguinte, né? A humanidade atual, ela evoluiu no seu aspecto. Oi, Aninha, querida, minha irmã. Ela evoluiu no aspecto científico, tecnológico, né? Materialista do hemisfério esquerdo racional. A prova disso é a humanidade destra, que é ainda alimentado pela escrita e a leitura do alfabeto latino. O ABCD, né, do latim, ele é processado no hemisfério esquerdo, diferentemente do que ocorre nas línguas orientais, o chinês, o japonês, o indiano, que são línguas simbólicas. Então, uma imagem simbólica é como uma pintura, ela é processada no hemisfério direito intuitivo. Então, a pessoa oriental, ela tem um melhor equilíbrio cerebral no seu aspecto racional e no seu aspecto criativo, intuitivo, né? Então, essas duas
dois aspectos da inteligência humana combinadas, elas geram um momento, uma amplificação da compreensão criativa do ser humano. Mas no mundo ocidental foi feito todo um trabalho para que isso não ocorresse, para que as pessoas ficassem aprisionadas apenas no seu aspecto imediato de uma vida, única vida encarnada, né? Por isso que também se tirou a reencarnação como uma lei natural da vida. Então, se a pessoa acredita por questões religiosas, né, como são religiões ditas cristãs, em uma única vida, o objetivo dessa vida, para ter sentido, alguma lógica, algum racional, ela tem que ser voltada para o imediato, enquanto a pessoa está com a sua alma encarnada, né? Porque ele acha que quando morreu acabou tudo. Então, esse aspecto que as pessoas não analisam com clareza, que a grande maioria do mundo ocidental, ela acreditando numa única vida, então a grande motivação da vida dela vai ser esta vida encarnada, que é facilmente atraída, né, pelas atrações fatais do materialismo, que é do consumismo, da distração, das bebidas alcoólicas, etc., das drogas, dos vários aspectos. Então, todos esses fatores contribuem para que a gente, no mundo ocidental principalmente, vá perdendo o sincronismo natural com as leis da natureza cósmica, né? Nós sabemos, por exemplo, ninguém olha mais para a Lua, para as estrelas, até porque nas grandes cidades, nas metrópoles, você não tem essa possibilidade de perceber por conta da claridade dos edifícios, da poluição. Mas a gente sabe que a natureza, ela tem os seus ciclos, né? Como é visível nas plantas, nos vegetais, onde todo o crescimento, plantio, colheita, etc., tudo é em função do movimento do ciclo da Lua, né? Uma das coisas mais sagradas que existe na vida humana, também nos animais, mas vamos falar dos seres humanos, é o ciclo da mulher, o ciclo menstrual, né? Onde permite a ovulação, que também é controlado quando a mulher tem uma vida equilibrada, harmonizada, o ciclo menstrual dela ocorre em função do ciclo da Lua, né? O nascimento, do crescimento de um embrião, né, de um bebê, isso vale para todos os animais também, ele é totalmente controlado pelo ciclo da Lua. De tal maneira que as cirurgias, né, para fazer o parto com data marcada, as cesarianas, que o Brasil é campeão, infelizmente, ele é muito ruim, porque o ser humano, ele tem, vamos dizer assim, uma programação cósmica para o seu nascimento, né? Sua data de nascimento, que é quando a pessoa, o feto, ele faz a primeira respiração e é impregnado, né, toda a sua consciência com as vibrações cósmicas, como é bem estudado na astrologia. Então, os ciclos que permitem ao ser humano, como uma humanidade única, ela é, vamos dizer assim, coordenada, controlada, sintonizada pelo ciclo da Lua.
É por isso que a maioria dos calendários de antigamente, os calendários orientais, eles são calendários lunares, pela mesma razão que nós estamos falando, né? Então, são ciclos, né? Os meses são meses lunares, de 4 ciclos de 7 dias. Então, nós temos os meses de 28 dias e 13 meses de 28 dias, que dá o calendário, o ano solar, praticamente. Então, quando a pessoa está seguindo um calendário natural, como é estudado no calendário maia, calendário da paz, a pessoa naturalmente, e também aí vem as estações, né? As 4 estações que são controladas principalmente pelo Sol e a pulsão da Terra, a pessoa tem um equilíbrio cerebral entre o aspecto Yang e o aspecto Yin. Quando você estuda os calendários do passado, que eram todos baseados nesses ciclos naturais da Lua, do Sol, da Terra, as pessoas viviam nessa ressonância, nessa sintonia com a natureza, que foi perdida principalmente no mundo ocidental a partir da Revolução Industrial, que iniciou na Inglaterra em 1850. Então, quando você observa isso, estuda isso, você vê que os anos novos, o ano novo na maioria dos países orientais, ele começa em março, geralmente no dia 21 de março, que é o início da primavera, né? Então nós temos a data de Natal, que é o 25 de dezembro, que é o nascimento do Sol, a partir do solstício de inverno, que é dia 21 de dezembro, e aí começa o dezembro. Então vai 21 de dezembro, 21 de janeiro, 21 de março. Então completou os 3 meses do inverno no hemisfério norte. Então, a partir do dia 21 de março, existe uma transformação, porque o calor volta à Terra, né? Porque o Sol está no ápice, e retoma a vida na Terra, né? Eu lembro bem, né, quando eu estava lá na Rússia ultimamente, na prisão, que a gente vivia muito o dia a dia, que eu percebi durante uma semana após o início da primavera, brotar o sunflower, eu lembro em inglês, não lembro em português, aquela flor que acompanha o sol. Bom, então, em uma semana, surgiu a flor, linda, maravilhosa. Em uma semana, uma mágica, um milagre da natureza. Então, assim que era o antigo calendário romano. Agora vamos entrar especificamente no calendário romano, que deu origem ao calendário gregoriano, que é o que existe hoje, né? Girassol, André, obrigado, querida. Girassol, exatamente. Campos de girassol na Rússia é a coisa mais linda que existe. Some de vista, assim, espetacular. Como os campos na França, né, de lavanda, também inesquecível. Milagres da natureza. Então, o calendário romano, que foi depois alterado pelo Papa Gregório e virou o calendário
que é o dominante hoje aqui no mundo ocidental, né? O ano novo começava no início da primavera. E as pessoas estavam em sintonia com as estações do ano, né? Primavera, verão, outono e inverno. Então a primavera é um crescendo, é vida, o verão é vida, né? O outono é recolhimento e o inverno é meditativo, é introspecção, né? Você está dentro de casa para leitura, para lareira, para meditar. Então você tem uma vida natural, né? Harmonizada com os ciclos da natureza, os ciclos da vida. E você consegue perceber a manipulação no nome dos meses do calendário gregoriano, que a gente hoje nem percebe, né? Então nós temos de janeiro, mês 1, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, os 12 meses. Então, 31 de dezembro, daqui a pouco, a gente vai comemorar, né? A maioria das pessoas fazem com muita festa, com muita bebida e tal, e nós vamos fazer aqui com um retiro espiritual, aqui no Instituto Pleiades, tanto no Natal como no Ano Novo. Retiro de 3 dias, muito bom aqui no meio da natureza, com conversas, caminhadas, cerimônia xamânica, chá da ayahuasca para quem quiser. Então vamos lá, vamos recomeçar. Então janeiro não diz nada, fevereiro também não diz nada, março não diz nada. Abril, maio. Agora começa a ficar interessante. Mês de junho, que é o mês 6, ele está associado o mês 7, mês de julho. Ele é uma homenagem a Júlio César, Július. Daí veio o mês de julho, o mês 7. Agosto é o mês 8. É homenagem a Augusto César, outro imperador romano, mês 8. Aí vem setembro. Você veja que setembro é o mês 7. Olha o nome, setembro, do latim, 7. Só que no mês equivalente, ele já está no mês 9. Né? Setembro, no nosso calendário, é o 9º mês. Mas ele, na realidade, pela tradição do nome, é o mês 7. Está vendo? Setembro, mês 7. Outubro, outro, do latim, 8, mês 8. Só que o nosso calendário ele já está no mês 10. Outubro a gente conta como mês 10. O novembro é o mês 9, original. Só que no calendário gregoriano ele já está no mês 11. E dezembro é o mês 10, que já está no mês 12 no calendário gregoriano. Então você percebe com clareza que nessa configuração verdadeira, se o mês 10 é dezembro, né? Então para completar o ano, está faltando 2 meses. Então vai de 21 de dezembro até 21 de janeiro, o mês 11, e até o dia 21 de fevereiro, o mês 12. Percebeu? Então,
houve aí uma quebra do sincronismo da consciência humana com o sincronismo master, maior, porque nós somos o microcosmos dentro do macrocosmos. Quer dizer, quem controla o micro é o macro, não é o contrário, né? E a outra coisa que foi feito de mudança, manipulação, para desconectar o ser humano desse ritmo natural e permitir a sua capacidade máxima intelectual e criativa, foi mudado a questão do início do dia. Então, o dia, ele começa, na realidade, a partir do entardecer, como faz de acordo com o calendário judeu. Eles estão corretos. O dia judeu começa no sábado, no dia começa à tarde, né? E principalmente o sabat, que começa na sexta-feira à tarde, quando começa a surgir a primeira estrela Sírius no céu, e vai até o sábado à tarde. Então, você está num estado desperto nesses horários. Enquanto que no calendário gregoriano, você está dormindo, tanto começa meia-noite e termina meia-noite. E normalmente a pessoa está dormindo nesse horário, né? Então, todas essas mudanças que foram feitas, que aparentemente não tem nenhuma importância, mas ela tem uma grande importância, que a maioria das pessoas, né, perdeu essa percepção, porque as pessoas não, na realidade hoje, as pessoas pensam muito pouco, ou não pensam, né? Elas são pensadas pelas suas crenças. Então, as pessoas perderam essa capacidade de questionamento, de buscar a verdade, né? Aquilo que Jesus falou, busqueis a verdade, que ela vos libertará. Então, você vê outra data que a gente vai só mencionando, data da Páscoa, é outra data importantíssima, né? Que ela, você sabe que ela é uma data variável e ela ocorre após o início da primavera, quando o sol está no máximo, e aí espera a primeira lua cheia. E aí é o momento da Páscoa, da renovação, né? E então é por isso que, a partir desse momento, conta em retrocesso 40 dias, que é uma quarentena, uma purificação, que vai dar na quarta-feira de cinzas. E aí é por isso que foi criado o advento do carnaval, que seria uma festa profana, onde a pessoa poderia até comer carne, como é o nome, a origem do carnaval, carne vale, e a pessoa, ela fazia uma festa profana, comia carne, bebia, fazia tudo, porque a partir da quarta-feira de cinzas ele entrava num processo meditativo, de purificação, para se preparar, depois de 40 dias, para um novo estado de consciência, que seria no momento da Páscoa, né? Então, esses pontos aqui são apenas reflexões, né, para que a gente possa atender aos anseios da nossa alma, porque nossa manifestação corpórea, ela é passageira, é princípio da natureza, né? A matéria tende a desestruturar, então isso aí é o natural. Nós estamos aqui nesse planeta para evoluir a alma e expandir a nossa consciência. E como, principalmente no mundo ocidental,
nós sofremos uma manipulação imensa, né? Como é bem representada no filme Matrix, e cada vez mais os jovens estão percebendo que vivem numa Matrix, não estão aceitando, né, essas imposições que ocorrem a partir de estruturas culturais, políticas, religiosas, nacionais, né? Como também as pessoas mais idosas, porque aí já é a maioria, já é por outra razão, ele já começa a antever sua transição, né, a morte física para outro plano, e aí ele começa, geralmente já aposentado, começa a se questionar sobre o propósito da vida, né? E a gente vê assim tantas pessoas nos dois extremos da faixa etária, tanto muitos jovens como os mais idosos, que estão nesse processo de expandir a consciência, né? Existe um processo, né, muito importante que eu testemunhei na minha vida e muito mais na prisão na Rússia, porque lá eu estava num processo meditativo imenso, como se eu estivesse num mosteiro lá no Tibete, que é o poder da intenção, né? Da perguntar, por que isso, né? A gente consegue dar exemplos práticos na nossa vida cotidiana. Por exemplo, você às vezes quer lembrar o nome de uma pessoa, o nome de uma coisa, de algum nome. E esse nome não chega na hora que você está querendo usar ou lembrar. Mas aquilo fica no seu inconsciente, né? Aquela pendência, como se fosse uma questão em aberto. E normalmente, quando a pessoa esqueceu o assunto, relaxou, está caminhando, tomando banho, relaxando para dormir, de repente o nome cai, né? E você lembra. Pronto. Esse é um exemplo prático. Quando eu estava lá na Rússia, eu estava um momento, fiquei várias semanas estudando e escrevendo sobre o simbolismo da semana. Tem todo um simbolismo nos dias da semana, né? Segunda-feira é Luna, referência à Lua, terça-feira é Marte e vai sucessivamente. Bom, então eu estava nesse processo de... Como eu não tinha acesso à internet, nem a livros, nem a nada, né, nem a pessoas que podiam me ajudar, eu ficava comigo mesmo, meditando, tentando entender a manipulação que foi feita, né, na questão do calendário, no caso, né, isso que eu acabei de falar para você agora. E de repente eu adormeci e acordei. E fiquei num estado meio dormindo, meio acordado, quer dizer, estava semiconsciente, e aí passou um filmezinho, em preto e branco, como se fosse assistindo um filme num cinema, e aí foi passando os meses, e aí veio o setembro 7, mês 9, outubro 8, mês 10, e assim sucessivamente. Então, o que é que isso significa? Que eu já tinha tido acesso em outra encarnação a esta informação, que eu nunca tinha visto isso nessa encarnação, né? Depois, pesquisando na internet, eu achei, mas já depois que tinha saído da prisão. Então, a gente carrega um banco de dados informacionais das nossas experiências pessoais, o que eu chamo de linha do tempo individualizada.
Essa linha do tempo é o nosso registro das nossas encarnações, não é o registro acástico, que o registro acástico é uma mente cósmica maior, como se fosse a mente universal. A linha do tempo individualizado é a sua linha, é o seu conhecimento, a sua experiência que você acessa quando dorme. Por isso que eu adormeci e acordei, porque eu estava pesquisando sobre isso aí, né? Então, é muito importante ao buscador espiritual ele colocar a sua intenção. É aquilo que Jesus falou: pergunteis e será respondido, batei na porta que a porta se abrirá, busqueis e acharás, assim sucessivamente, né? Então, eu fortemente, realmente recomendo, né, a pessoa ela ir se purificando o máximo que puder de alimentação, cortar carne vermelha, tirar bebida alcoólica, produtos industrializados, né? Tirar tempo para meditação, para olhar para as estrelas, para deixar expandir a mente, conexão com a natureza, com as plantas, né? E isso vai permitindo que você resgate as suas próprias memórias, né? Porque essa é a coisa fundamental da vida, é a memória. Se você não tem memória, você vira vegetal, né? É uma vida vegetativa, como a gente vê muitas pessoas com doenças mentais que perderam a memória, né? Então, essa é a reflexão da nossa palestra de hoje, número 81. O tempo voa, hein? E vamos agora nos prepararmos, né, para a nossa meditação do MAP. O MAP, Movimento Ascensional Planetário, também surgiu quando eu estava na Rússia. É como se fosse uma expansão da terapia de frequências de luz que nós canalizamos em 2006, com a ajuda com as informações a partir dos pleiadianos, com a sua ajuda durante a terapia e também dos Cherokees, que são seres do astral, originário também das Pleiades, né? É uma coisa, só relembrando, né? A gente perdeu tanto a memória e se restringiu a essa encarnação, que quando você pergunta para uma pessoa de onde você vem, ela diz a data do local físico, geográfico, onde ela nasceu, né? Qual a cidade que nasceu, qual país que nasceu. Mas se você pergunta para um xamã Cherokee, como eu fiz lá em Oklahoma, de onde você veio, ele diz: eu vim das Pleiades. Né? Os xamãs maias também dizem: eu vim das estrelas maia, nas Pleiades, e assim sucessivamente. Isso é para demonstrar o quanto nós caímos na nossa perda de memória, né? A gente desconectou da nossa tradição, ancestralidade, e não a nossa apenas a ancestralidade carnal, biológica, genética, né? Que é importante também, né? Eu acho um tanto exagerado, mas é muito importante esse movimento Black Power que está ressurgindo aqui no Brasil, né? E simbolizado pelo cabelo, né? Aquelas belas cabeleiras, né? E aquilo traz uma identidade poderosa de empoderamento, né?
de autoestima, importantíssimo, né, para o ser humano, e honrar sua ancestralidade, né? Mas não é apenas isso, nós temos que honrar também a nossa ancestralidade cósmica, né? Da perspectiva da alma. Nossas almas vieram das estrelas, né? Então, são seres que têm características genéticas diferentes. Por exemplo, o povo russo, na sua grande maioria, é originário de Sírios. Então, você vê que tem uma característica, uma personalidade diferente, né, do resto de muitas outros países. Então, os antigos egípcios vinham de Ório, por isso que eles alinharam as 3 pirâmides, né, com as 3 estrelas do cinturão de Ório, chamado aqui no hemisfério sul de 3 Marias e no hemisfério norte de 3 Reis. Os 3 reis magos, né, da tradição do nascimento de Jesus, tem nada a ver com reis magos, né, são na realidade as estrelas alinhadas, né, com a estrela de Belém. Bom, então essas questões todas, né, elas são importantes para que a gente comece a se questionar e a buscar. Então a gente vai paulatinamente retirando os véus que encobrem a nossa visão da realidade, né? Muito bem, então, dando continuidade, então o MAP ele foi autorizado a ser expandido, disponibilizado gratuitamente para todas as pessoas, sem necessidade de iniciação, como é feita na terapia de frequência de luz para os terapeutas, né? Ainda precisa de uma iniciação. Eu sinto que no futuro, com o aumento vibracional e o nível de consciência mais elevado da humanidade, realmente não haverá essa necessidade. Então a meditação, ela tem a ajuda também dos seres de Sírios, que fazem uma limpeza no cérebro reptiliano, e você invoca esses seres com os mantras que nós já conhecemos, mas eu vou repetir. A invocação dos pleiadianos é Aloha, 3 vezes. Dos Cherokees, Akita Maniyo, 3 vezes. E dos sirianos, Yayumá, 3 vezes. Você invoca e coloca a sua intenção. E faz isso todas as noites antes de dormir. Essas energias, essas consciências cósmicas, né, vão trabalhar no seu campo áurico enquanto você está no plano astral desdobrado e trabalham numa harmonização energética, né, no seu campo áurico, atuando preferencialmente naquela área que você pediu, que de acordo com a sua intenção, certo? Então vamos agora iniciar. No seu dia a dia, faça as suas preces pessoais, que é importante, né? Porque a prece é sempre uma conexão maior ao nosso eu superior, ao divino, que reside em nós. E também é muito importante porque ela eleva a nossa vibração, né, do campo áureo. Então a prece é sempre fundamental. Então, normalmente, você faria a sua prece, e eu recomendo também uma prece universal, que não tem conotação religiosa, chamada Grande Invocação.
Então eu pediria agora que você feche os seus olhos. Procure uma posição confortável, sentado, deitado, de acordo com sua disponibilidade. Faça algumas respirações conscientes. A respiração consciente, ela tira o poder da mente da cabeça, do cérebro da cabeça, para o cérebro do coração. Inspirando lenta e profundamente pelo nariz, segurando um pouquinho nos pulmões e soltando lentamente pela boca entreaberta. Faça algumas vezes. Vamos agora fazer a grande invocação do ponto de luz na mente de Deus. Flua a luz às mentes humanas. Que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus. Flua amor aos corações humanos. Que as energias divinas retornem à terra. Do centro da vontade de Deus é conhecida. E o propósito de todas as pequenas vontades humanas. Propósito que os mestres ascensos conhecem e a que servem. Do centro a que chamamos raça humana. Cumpra-se o plano de amor e luz. E que se vede o portal por onde entra o mal. Que a luz, o amor e o poder estabeleça o plano divino na Terra. Vamos agora invocar os seres de luz, os pleiadianos. Aloha. 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 Os Cherokees. Akita Mani Yo. Akita Mani Yo. Akita Mani Yo. Os sirianos, Ia-Yuma. 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 E agora você coloca a sua intenção naquilo que você deseja que seja trabalhado preferencialmente. Você fica nessa posição de repouso o tempo que você achar necessário, ou se já for dormir. E se observe cada dia pela manhã que você vai dormir de uma forma mais suave, vai lembrar mais dos seus sonhos, vai ter um dia mais tranquilo, mais harmonizado.
Isso funciona como homeopatia, né? São pequenas doses, como as coisas da natureza. Você vai fazendo todos os dias e cria o hábito, e você vai observar ao longo dos meses um estado de espiritualidade maior presença, mais tranquilidade na sua vida. Esse vídeo fica disponível no meu YouTube e também no YouTube Eduardo Chianca e no Instagram, no meu canal, Eduardo Chianca Rocha. Então, boa noite a todos, boa meditação. Namastê, namastê, namastê.